O IGP-10 de janeiro, primeiro IGP do ano, teve alta de 0,58%, percentual que é maior do que o do IGP-10 de dezembro, mas que já é menor, por exemplo, do que o do IGP-DI de dezembro, o IGP imediatamente anterior ao IGP-10, agora de janeiro. Essa desaceleração do DI para o 10, né, nesse curto espaço de tempo, ela é explicada, na sua maior parte, pelo o declínio do impacto da alta dos combustíveis. Então a gente teve alta de diesel, alta de gasolina, essas altas aconteceram em dezembro e o IGP-DI captou elas na íntegra. O IGP-10 agora de janeiro ainda traz um resíduo desse impacto, mas esse resíduo vai desaparecer ao longo das próximas apurações. Nós tivemos ainda desacelerações importantes na agricultura. Talvez o melhor exemplo seja o da soja. A soja teve queda de preço esse mês, né? A safra de soja esse ano, né, deve ser ainda maior do que a do ano passado, à medida que se aproxima o momento da colheita, as incertezas vão diminuindo, o preço vai cedendo um pouco, mas a gente também tem desacelerações em outras matérias-primas alimentares, né, de grande importância na cesta do IPC, como por exemplo leite in natura, que está com uma queda aí de uns 5%, a gente também tem uma continuação na queda de preço do trigo, já tem alguns meses que o trigo vem caindo de preço. Alguns desses preços já motivaram desacelerações no IPC, né, sobretudo nos laticínios, mas no caso do trigo, por exemplo, ainda não. Tanto pão francês, farinha de trigo, macarrão, etc., todos esses produtos ainda estão com taxas quase tão fortes quanto estavam nos últimos 2 meses. Então, é alguma coisa que se aguarda para janeiro, fevereiro, né, o início desse impacto da queda do trigo, que tem acontecido já com tanta intensidade, repetitivamente no IPA, né, que isso chegue ao IPC. Ainda no caso do IPA, nós tivemos aumento de preço da carne, aumento de preço dos bovinos, quer dizer, tem algumas pressões que estão sendo levadas para o IPC, sobretudo na área de alimentação. E já que estamos falando então tanto do IPC, o IPC avançou um pouco, mas esse avanço não foi por causa da alimentação. A alimentação continua forte, a alimentação está perto de 1%, 0,96%, continua forte, quer dizer, ainda tem uma expectativa de que quedas de preços que a gente está observando no campo, na agricultura, né, apareçam mais no IPC. Por enquanto isso não está acontecendo dentro da extensão e da amplitude esperada. E o que está fazendo o IPC avançar, na comparação com o mês passado, na verdade tem duas fontes importantes de pressão. A primeira, própria dessa época do ano, são os reajustes de mensalidades escolares, né, que no nosso índice, no índice da Fundação, esse efeito já é captado em janeiro. No IPCA, o efeito fica para fevereiro. Então, em janeiro, nosso índice e o índice do IBGE sofrem um certo descolamento por conta dessa decisão nossa de captar em janeiro, dele de captar em fevereiro o reajuste das mensalidades escolares. E ainda temos, nesse mês, um resíduo de impacto da gasolina. Então, os transportes na gasolina, etanol também, que está na fase de entre-safra, aparecem com pressões ainda, com variações elevadas, o suficiente para dar um destaque a esses dois grupos. Então, esse é o panorama, mais ou menos, desse início de ano, né? IGPs em ligeira desaceleração, porque está saindo o efeito do reajuste dos 2 combustíveis principais. Na verdade, está iniciando um outro ciclo de reajuste do óleo combustível, né, que tem um peso menor, embora vá aparecer com uma variação maior, mas o impacto será menor. Então, vai haver realmente uma certa reposição. Saem os 2 principais, mas entra um outro com algum impacto também. Então, isso pode segurar um pouco os preços industriais no IPA. Mas, de qualquer maneira, na agricultura, né, a aproximação de uma safra que aparenta ser maior do que a safra recorde de 2013, isso tudo deve trazer um pouco também de suavização, de alívio aos preços agrícolas, e essa vai ser talvez o principal fator
né, positivo, né, de desaceleração da inflação no varejo em 2014, uma vez que outras elevações, né, a gente vai ter dificuldade de evitar, por exemplo, a inflação de serviços. Mas vamos ficar por aqui, porque esse é só o primeiro GP do ano.